Bom, tô vindo aqui ligar a água, sítio é assim, pô. E eu fiquei devendo, entre aspas, né, contar um pouquinho, como eu disse, né, eu criei esse canal aqui pra fazer mais uma questão de rotina diária e tudo mais. Eu não tô seguindo um plano específico, não tô seguindo um roteiro, eu só quero falar um pouco da minha vida e, e é isso aí. Servir de inspiração para as outras pessoas e mostrar que tudo passa e tudo tem seu tempo. Bom, no começo do ano, na verdade no finzinho do ano passado, finzinho de 2025, eu estava aqui nesse mesmo local. Eu vim passar o Natal aqui com a minha família e depois o ano novo eu fui para Ribeirão Preto. No vídeo anterior eu falei sobre a questão de se conectar com a natureza, mas eu queria passar um relato meu. No fim de 2025 eu dei uma desacelerada. Eu sou um cara que sou muito cabeça dura e eu me cobro muito. Sempre me cobrei muito. Eu tenho 22 anos e eu ainda não tenho nem metade, ou não cheguei nem na metade da onde eu queria chegar. E em 2025, no fim de 2025, isso pesou muito pra mim. Por quê? Porque eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô fazendo, mas eu ainda não, eu senti que e 2025 foi um ano muito bom, que eu tava me autoconhecendo, e algo que pesou muito foi pensar no meu propósito. Por que eu vim aqui? Por que eu tô nessa terra? E 2025 foi um ano que eu martelei muito isso. Só que eu deixava meio de lado. Pensava, não, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo aquilo. E eu trabalho no marketing digital, passo 90% do meu dia sentado na cadeira, estudando, às vezes sem ideias, mas eu fico ali, tento achar alguma coisa para fazer, achar alguma coisa para dar certo, que eu acredito que isso é uma total besteira, mas enfim. E no ano de 2025 eu desacelerei só no final. Chegou em dezembro, eu tirei umas férias de 15 dias, tanto para passar esse Natal e Ano Novo junto com a minha família e tentar aproveitar um pouco mais. E eu vim justamente para esse local. Eu vim aqui, olha os cavalos atrapalhando a passagem. Eu vim aqui na chácara da minha tia, tava com a minha família, tava com os meus pais, com as minhas tias, com as minhas primas e ô bichão. E de fato eu me conectei com a natureza, eu me desacelerei e parece que isso me mostrou algo. Por quê? No fim, como eu disse, eu tirei essas férias e cara, essas férias, por incrível que pareça, me deixaram, ó o cavalo aí, me deixaram, não vou dizer louco, mas eu tive algo que eu nunca tive na minha vida, que foi uma crise de ansiedade absurda. Vou tentar resumir a história. Eu tirei as minhas férias e eu desacelerei 100%. 100%. Eu não estava fazendo nada em questão de empresa, em questão de pessoal. Eu até queria, mas eu senti que eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo pensar, eu não estava no meu melhor momento. Então, eu desacelerei. Nessa desacelerada, parece que as coisas só começaram a dar errado. Tudo tava dando errado, cara. Tudo tava dando errado. Eu tava me sentindo mal, eu não tava conseguindo pensar, eu não tava conseguindo projetar a minha vida. E eu tava nesse lugar. Todo mundo fala isso, falava, eu via vários vídeos, cara, você tem que se reconectar com a natureza, você tem que se conectar com Deus. E eu tava fazendo tudo isso. 2025 foi um ano que eu me reconectei muito com Deus. Eu amo a natureza e eu tava nesse ambiente. E em um determinado momento eu saí, igual eu tô fazendo aqui, e comecei a conversar com Deus, comecei a pedir ajuda dele e tudo mais. E eu não tava entendendo, cara, eu não tava entendendo, porque as coisas da minha vida, a maioria das vezes sempre deu errado, sempre deu errado. E isso é bom, tá? Hoje eu entendo que isso é bom. As coisas têm que dar errado para você conseguir dar certo. Mas enfim, as coisas só estavam dando errado e eu não tava entendendo. Passou o ano, eu tava com a cabeça meio, sabe, tava meio avoado, eu não tava me sentindo bem, eu não tava bem, tipo, da cabeça literalmente, mas eu não tava entendendo nada.
Fui para Ribeirão Preto, passei o ano novo, foi um ano novo estranho, cara. Foi Deus o livre falei isso, mas foi um dos piores viradas de ano que eu já tive. Final de ano pra mim sempre é ruim, eu não sei porquê, eu não sei se eu trago muita energia, sabe? Eu sou um cara muito enérgico e acontece muita coisa na minha vida, são muitos pensamentos, eu brigo muito com o meu pensamento e aconteceu muita coisa, mano, muita coisa mesmo. Eu não sei se o final do ano foi o ano de descarregar e deixar tudo para 2025, sabe? E isso influenciou muito a minha questão de saúde mental. Tanto que eu comecei 2026 ruim, cara, ruim. Eu tava muito estranho. Eu tava falando pra todo mundo, cara, eu tô meio avoado. Parece que eu não tô aqui, parece que eu não sou eu. Eu tenho os pensamentos, mas parece que as coisas não tão bem, sabe? 2026 começou. Cara, a primeira semana eu passei em Ribeirão, voltei pra minha cidade de Avaré, interior de São Paulo, e foi a pior semana que eu já tive na minha vida. Eu acredito que depois eu tive que procurar ajuda, cara. Eu fui no psicólogo, eu tive que procurar psicólogo, eu falei para os meus pais, eu falei para todo mundo que eu tinha uma certa intimidade, porque realmente eu cheguei no meu platô, eu não estava aguentando mais brigar com os meus pensamentos, eu precisava expor isso para alguém, eu precisava falar com meus pais, com os meus amigos, com um profissional, mas enfim, essa semana, que foi a pior de todas para mim, eu tive um aperto muito grande no coração, que depois eu fui pesquisar e parece que era realmente da crise. Eu não conseguia comer, eu não conseguia treinar, eu não conseguia pensar, eu não conseguia fazer nada, cara. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia ler, não conseguia fazer nada, eu só queria ficar deitado. Eu só pensava em que isso passasse logo. Foi uma das épocas que eu mais rezei. Pegava o terço todo dia, pegava a Bíblia todo dia, falava: Deus, pelo amor de Deus, tira isso, que eu não tô aguentando mais. Graças a Deus, a gente está em fevereiro, então do meio de janeiro até agora foi um começo de ano bem complicado, mas eu tô passando aqui só para expor isso para vocês. Às vezes você tá passando por um momento difícil e tudo passa. Ainda não passou 100%. Hoje eu tô aqui, eu não sei se por conta dessa lembrança, parece que as coisas tipo tão meio estranhas ainda, sabe? Mas é isso, faz parte do processo. A gente tem que entender isso. Tudo é um processo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. A nossa vida é assim. A nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Tudo começa e tudo acaba. Quando eu estava nessa crise, eu achava que não ia acabar. E felizmente acabou. Felizmente deu tudo certo. Ainda assim, como eu disse, ainda sinto algumas coisas. Mas graças a Deus agora eu estou sabendo levar. Estou sabendo administrar. Porque eu procurei ajuda. Então, às vezes, se você estiver passando por um momento como esse, procure ajuda. Não não se encolha e não ache que você é o fodão e que você vai suportar, porque a gente só cresce com a ajuda das outras pessoas. É muito difícil você crescer sozinho. Então pense nisso. E sim, se conecte com a natureza, se conecte com Deus e exponha isso em algum lugar. A sua história, ela tem que ser mostrada para alguém. Poste no YouTube, poste no Instagram, seja lá o que for. Você não precisa mostrar na realidade, você não precisa viralizar, mas você precisa deixar a sua história registrada. Se você quer ter um legado, se você quer ter filhos, família, imagina você mostrando isso para alguém, ou em algum momento, alguém da sua família, alguma pessoa que você gosta, tá passando por um momento que você já passou e você registrou, e você mostra para ela: ó, eu passei, tá aqui, eu registrei, tá tudo mostrado aqui em vídeo. E você vai conseguir sair dessa como eu saí. Fechou? É isso. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, não sei quem nem quando vocês vão ver isso. Fé em Deus sempre e é nóis.